Volta a falar sobre a prisão do ex-ministro Anderson Torres, que desembarcou hoje em Brasília. Para isso a gente conversa, recebe, muito gentilmente nos atende, o advogado Emerson Tauil, que é especialista em direito criminal. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo, obrigada por nos atender. Bom dia, Adriana, bom dia, Tiago, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos. Doutor, quais devem ser os procedimentos policiais práticos agora que Anderson Torres chegou ao Brasil e teve a prisão efetuada ainda no aeroporto de Brasília, hein? Sim, sem dúvida alguma, ele passará por um exame de corpo de delito, que é a regra primária, desses mandados de prisões. Ficará à disposição da Justiça, passará por uma audiência de custódia, podendo, via de regra, será mantida a sua prisão, a conversão, e aguardará ali o caminhar do judiciário na apuração dos supostos indícios de crime, assim como terá também toda a ampla defesa e contraditória para que possa reverter o quadro em seu favor. Doutor Tauil continua com a gente por aqui no Jornal da Manhã, chamadinho urgente de Brasília, Berenice Leite. Daqui a pouquinho a Berenice traz para a gente atualizações, ela que está lá no Guará, cidade satélite de Brasília, em frente ao batalhão militar, onde Anderson Torres está neste momento passando por alguns procedimentos policiais após a sua prisão no Aeroporto Internacional de Brasília. Doutor, fazer uma pergunta para o senhor, claro que ainda é tudo muito incerto, a gente não sabe para onde ele será levado em definitivo, porque houve inclusive a história da Papuda, não sei se ele passa por esse batalhão para fazer o exame de corpo de delito, toda a praxe, mas eu pergunto para o senhor, de que forma é possível saber para onde ele vai ser levado? Isso depende de uma decisão da própria PF. Estamos com o doutor aqui falando sobre a prisão de Anderson Torres. São 10h20, a gente segue falando sobre a prisão de Anderson Torres na manhã desse sábado, depois da chegada a Brasília. Conosco o doutor Emerson Tauil, que é especialista em direito criminal. Doutor, então a gente, só retomando aqui o nosso raciocínio, a gente não sabe ainda o local definitivo que ele ficará, por enquanto ele está nesse 4º batalhão da PM do Distrito Federal, que fica em Guará, que é um local a cerca de 18 quilômetros da Praça dos Três Poderes. E antes da resposta do senhor, a Berenice Leite atualiza as informações e até ajuda na sequência da entrevista com o doutor. Berenice. Oi, Tiago. Bom, eu falo aqui direto do 4º Batalhão da Polícia Militar, para onde o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi trazido. A sua prisão foi confirmada pela Polícia Federal assim que ele desembarcou, Veio, a princípio, aqui para o batalhão da Polícia Militar para prestar depoimento. Havia inclusive uma dúvida, não havia uma confirmação se ele iria primeiramente para a Superintendência da Polícia Federal. A expectativa é que agora que ele foi ouvido, ele siga para lá. Inclusive aqui ao meu fundo vocês conseguem perceber uma movimentação. Tem um carro da Polícia Militar que faz o tráfego, E eles também já cercaram com alguns cones aqui nessa via que dá acesso ao batalhão da Polícia Militar, até mesmo para a questão da segurança do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele que desembarcou, ele desembarcou hoje às 7h10 no Aeroporto Internacional de Brasília. Foram aproximadamente 8 horas de viagem. Ele passava férias na Flórida no início do ano, quando assumiu como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E o problema é que no momento, no dia 8, no domingo, quando houve aquela invasão na Esplanada dos Ministérios, que culminou aí nos atos de vandalismo, na depredação, nas sedes dos três poderes, no Congresso, no Senado, no Supremo Tribunal Federal. A partir de então, ele vem sendo agora acusado, responsabilizado por não ter coordenado, liderado as forças policiais, especialmente a Polícia Militar, no sentido de impedir que esses manifestantes entrassem, O interventor federal, Ricardo Capelli, acredita que ele foi negligente
evidente que ele poderia ter impedido as forças policiais. A gente lembra também que a Associação Brasileira, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, também mandou informações para o governo federal, informando aí sobre o deslocamento com base nas informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vários ônibus estavam deslocando aqui para Brasília no dia 8, né? E acabou que realmente tivemos aí essa invasão e a depredação. Mas, por enquanto, quem está sendo responsabilizado nesse momento é o ex-ministro da Justiça por estar ocupando esse cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal também, Ibanez Rocha, foi afastado de seu cargo. Ele ainda não teve a prisão dele determinada, né? Inclusive, Ibanez Rocha ontem voluntariamente foi à superintendência prestar depoimento antes mesmo de ser chamado. E já foi aberto, inclusive, um inquérito para apurar a responsabilidade, né? Quem estaria faltando com o seu cargo, não tendo assumido aí a liderança das forças policiais. Temos a prisão não só do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, decretada, como também do comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto, salvo me engano é o nome dele, também está preso, né? É claro que por ser militar ele fica na carceragem no Departamento da Polícia Especializada e, ao que tudo indica, Anderson Torres, por ser também delegado de carreira, vai receber esse tratamento, né? Tem uma carceragem, inclusive, na Superintendência da Polícia Federal. A gente ainda está confirmando, porque a comunicação da Polícia Federal até agora, a única coisa que confirmou mesmo é essa prisão que aconteceu logo que ele saiu do avião hoje, como eu disse, por volta das 7h10. E a expectativa é que daqui a pouco, a qualquer momento, ele possa sair aqui por esta saída lateral que fica no batalhão da Polícia Militar, no 4º Batalhão do Guará. Guará, que é uma cidade satélite que fica aí a cerca de 15 quilômetros da zona central de Brasília e a cerca de 10 quilômetros da Superintendência. A nossa equipe segue acompanhando aqui tudo de prontidão na saída do batalhão da Polícia Militar, e a qualquer novidade eu trago aqui para vocês, eu aciono, tá bom? Perfeito. Berenice Leite, que desde cedo vem acompanhando toda essa movimentação em Brasília e essa busca pela informação, porque ainda nada está muito claro onde efetivamente ele deve ficar, e é por isso que nós estamos aqui com o professor e advogado Emerson Tawil. Bom, professor, essa decisão em que local ele fica, ele é policial, isso lhe dá alguma prerrogativa? O que é possível imaginar a partir de agora, professor? Nós temos duas hipóteses, Thiago. Na verdade, além de ser um agente da Polícia Federal, que dá o requisito para ele ficar dentro de uma sede da Superintendência da Polícia Federal, ele também ocupa um cargo, né, de secretário. Consequentemente, ele traz mais um ápice, né, um trampolim de autoridade. Ele teria também o direito de ficar dentro de uma sala do Estado-Maior, ou seja, dentro de um quartel, seja ele da Polícia Militar, seja ele das próprias Forças Armadas, fica por delegação, nesse caso agora, por conta da autoridade que determinou a sua prisão. Mas ele preenche os requisitos tanto para ficar numa sede da Polícia Federal, como também numa sede do Estado-Maior, ou seja, de um batalhão de polícia militar ou do próprio Exército. Então, esses dois cargos que ele acaba tendo aí cumulativos permitem que a prisão dele possa ser, sim, delegada tanto para um lado como para o outro. Doutor Emerson Tawil, a pergunta agora do Coronel Tadeu. Doutor Emerson, muito bom dia, um bom sábado para o senhor. Nós sabemos que a audiência de custódia ela foi implantada no Brasil em 2015 através de um provimento do Ministério da Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. E um dos preceitos, e eu digo até o principal, é a necessidade dessa prisão, né? Existe lá a legalidade da prisão, a necessidade da prisão e a salvaguarda da integridade física e psíquica do preso. Nesse caso, se tratando de um ex-ministro que foi, durante o seu período como ministro, uma pessoa até muito cordata, digamos assim, low profile, e como secretário nem teve tempo de mostrar sua capacidade, porque logo aconteceu um fato e ele estava de férias, né, e mesmo assim foi decretada a sua prisão.
E eu queria acrescentar mais um fato: de 60% a 65% das pessoas submetidas à audiência de custódia são colocadas em liberdade provisória ou permanente. Então, por essa descrição que eu passei para o senhor agora, o senhor acredita, primeiro, que o ex-ministro Anderson Torres vai ser preso mesmo, vai ser mantida a sua prisão preventiva, ou há grandes chances de ele ser colocado em liberdade ou provisória ou até mesmo permanente? Porque, no meu entender, ele não oferece absolutamente nenhum risco ao processo e ele poderia ser colocado em liberdade. O que o senhor acha dessa situação? Coronel, bom dia. Prazer enorme estar falando com o senhor mais uma vez. Bem, são alguns fatores distintos. Primeiro, essa prisão do secretário Anderson Torres, na verdade, já existe uma delegação, né, ou seja, um mandado de prisão, em prisão preventiva. Essa audiência de custódia, coronel e caros ouvintes, ela nada mais é para garantir se no ato da prisão do secretário, se houve alguma violação aos direitos humanos, até os próprios direitos constitucionais a ele atribuídos. Mas, via de regra, ela tem, como é que eu posso dizer? Vou dizer de uma maneira muito simples. Ela é pro forma. Ela só vai ter a ênfase, a sua titularidade é apenas para saber se o ato da prisão dele houve algum abuso da autoridade, se houve alguma violação a um direito dele, garantido constitucionalmente, através de outros direitos. Pura e tão somente isso. O juiz que fará essa audiência de custódia não tem ali a autoridade para poder reverter essa prisão preventiva em uma possibilidade de responder em liberdade. Então, ela é, na verdade, uma proforma, diversamente das prisões, por exemplo, do auto prisão em flagrante delito, em que a autoridade que faz ali audiência de custódia, ele sim tem a competência e a autoridade para determinar se aquele agente preso permanecerá, né, converterá a prisão em flagrante delito em preventiva ou se o custodiado ficará em liberdade para que possa responder o processo. E, doutor, o Anderson Torres, ele pode usar do direito de silêncio, de não responder às questões que lhe sejam feitas, até qual momento? A todo momento, até o término do processo. Isso é um direito constitucional, né, atribuído a qualquer réu. Né? Ninguém é obrigado a alegar sua própria torpeza e ele pode permanecer sim em silêncio. Nesse momento da audiência de custódia, não há qualquer questionamento, qualquer interrogatório sobre os fatos pelos quais ele foi mantido preso. Né? Ela é pura e tão somente para ver se a garantia constitucional da sua prisão foi legítima e legal. Agora, doutor, só para a gente acrescentar, o único documento que foi divulgado até agora em relação à Polícia Federal fala que é um processo que corre em sigilo, em segredo. E o senhor acha que isso é correto? Olha, o judiciário tem essa prerrogativa de poder determinar que aquele processo possa sim correr em segredo de justiça. Ali envolve autoridades até para uma preservação de outras informações que ali estão inseridas dentro daquele próprio inquérito, né, ou daquele mesmo processo. Então, pode sim. E aí, como o coronel disse, o secretário reúne, sim, condições plenas, do nosso ponto de vista também, para que pudesse responder esse processo em liberdade. Né? Existe uma acusação de que ele tivesse uma participação nesses atos que aconteceram em Brasília, mas foi decretada a sua prisão preventiva. Via de regra, essa prisão preventiva, ainda que possa ser, de um modo geral, imoral, ela acaba sendo legítima porque se realmente, né, supostamente, o secretário tivesse algum envolvimento na participação desses crimes, ele poderia ocultar provas, ele poderia, ali, uma fraude processual, poderia ali ameaçar testemunha, entre outras coisas. Então, a prisão, via de regra, o seu condão é feito para que possa ter a garantia da lei e da ordem e que não se dilapidem nesse período, né, provas ou até mesmo testemunhas que pudessem ali ser ameaçadas. É uma prisão preventiva que pode ser revogada a qualquer momento, né, mas também de um outro viés, o viés da defesa, sem dúvida alguma, o qual a gente também milita e muito, ele preenche todos os requisitos para que tenha condições de responder esse processo em liberdade. E mais, o nosso Código Penal e o processo penal, a regra geral é a liberdade, não o cárcere. Então, ali é uma medida paliativa que o judiciário acabou tomando, uma medida fundamentada, se isso não há
como ter essa garantia do mandado de prisão, e ele reúne, sim, como eu já disse, vou reforçar, condições para que possa responder liberdade, né? Não houve ali, apesar da gravidade dada a natureza do crime, né, que estão entabulando aí, não só para as pessoas que estão mantidas consideradas antidemocráticos, mas também o agente ali na figura do secretário, porque a omissão, né, ele no cargo que ocupa, ele, segundo o entendimento do judiciário, deveria tomar medidas, né, correcionais para que isso não acontecesse. Estava à distância, não estava em loco, não estava sequer no país, e isso, sem dúvida alguma, atrai ali a responsabilidade da autoridade a qual ele ocupa, sendo que a omissão também é um dos requisitos ali incriminatórios. A gente segue acompanhando o caso Anderson Torres. A gente conversou agora aqui no Jornal da Manhã com o advogado Emerson Tauio, que é especialista em direito criminal. Doutor, muito obrigada, viu? Bom sábado e até uma próxima. Agora são